De volta com o Gazeta Entrevista, no Acre, 1h43. Nesse segundo bloco, tenho o prazer de receber aqui a juíza auxiliar da Vara da Infância e Juventude, Isabelle Torturella. Como é que um sobrenome italiano desse vem parar em Rio Branco? Prazer recebê-la aqui. Obrigada, Itaam. Prazer é meu estar aqui. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que vocês estão dando a nós, ao Tribunal de Justiça, para que falemos sobre adoção, sobre a situação das crianças em risco aqui no estado do Acre. Estamos bem ou estamos mal? Vamos colocar as coisas assim em polos bem distintos, para que o telespectador possa ter uma dimensão do problema. Poderíamos estar melhor, né? Hoje nós temos no educandário, o educandário ele acolhe crianças de 0 a 12 anos de idade. Hoje nós temos 35 crianças acolhidas, então isso não é um número bom. É um número que nos traz a reflexão sobre a necessidade de que a gente fomente na sociedade acriana a questão da adoção, da importância da adoção, a importância de instituirmos o hábito do apadrinhamento afetivo, que as pessoas vão lá no abrigo, no educandário, e tragam essas crianças para passar uma tarde, passar um dia, que as famílias recebam essas crianças que estão com certos problemas familiares que nem sempre vão gerar. Isso é um programa chamado Família Acolhedora, não é isso? Exatamente. Se a pessoa que está nos assistindo quiser ser uma família acolhedora, o que ela tem que fazer? Então, o programa de Família Acolhedora, ele é administrado pela Secretaria da Assistência Social, pelo município, que é o responsável por essa gestão. A família vai lá, se inscreve e pega certas crianças que estão no educandário e ficam atuando como se fosse o educandário, entendeu? Essas crianças vão ficar morando na casa dessas famílias que vão dar a oportunidade dessas crianças viverem em família e não necessariamente institucionalizadas dentro do educandário. Vão atuar como se fosse uma provisoriedade dessas crianças, mas só aguardando a sentença, a decisão do juiz decidindo sobre o futuro dessa criança. A família acolhedora, ela não se compromete a adotar a criança. Não. Ela apenas acolhe, traz para a criança uma situação de estabilidade, ali, que a criança tem aquele ambiente. E é importante nós falarmos também que o Tribunal de Justiça não permite que uma família seja acolhedora ou não deixa de permitir porque se trata de um casal homossexual ou se é apenas uma pessoa sozinha, todos esses podem acolher a criança. Né? A família acolhedora é uma forma que a lei instituiu para que a gente não deixe essa criança no abrigo, no educandário. O que a gente quer é que essa criança ela tenha um norte, entendeu? Uma vinculação com uma família, que ela sofra menos com a institucionalização. Ou seja, ela não vai ficar no educandário, ela vai ficar numa estrutura de casa, com um pai e uma mãe que ela sabe que não são os pais dela, mas que estão acolhendo eles como filhos até que a situação com os pais se definam, seja pelo retorno para a família natural, seja através da destituição do poder familiar. Esse é o propósito da família acolhedora. É uma ajuda que certas pessoas cadastradas, credenciadas perante a assistência social, que vão dar um suporte para essas crianças, muito mais para as crianças do que para o Poder Judiciário ou para o educandário. A referência é sempre a criança. A referência, ela é a referência. O propósito todo do sistema do ECA é sempre a proteção da criança. Garantir os direitos constitucionais. A prioridade integral sempre vai ser a criança, seja no processo de adoção, seja no processo de destituição familiar. O foco sempre vai ser a criança. Não vai ser o pai, não vai ser a mãe, não vai ser a instituição, nem a família acolhedora. A gente vai buscar sempre o bem-estar daquela criança que está naquela situação em risco. Senhora Isabelle, se não me falha a memória, a capacidade do nosso educandário aqui, que é a maior instituição que acolhe crianças, é de 30 crianças. Lá a senhora falou que tem 35. Isso. E como é que nós estamos, só para a gente ter um grau de comparação, a capital Rio Branco, cuja maior unidade abriga 35 crianças. Certo. Como é que estamos em relação a outras capitais? Só para a gente ter uma comparação. É assim, se nós formos com um comparativo populacional e quantidade de abrigados, a nossa situação não é muito confortável, né? Nós temos proporcionalmente com um número maior de abrigados institucionalmente do que a cidade de Recife, por exemplo, do que a cidade de Belém. Então, assim, a gente tem que, partindo desse número, a gente passar por um processo de conscientização
da população como um todo, da adoção, de como eu te falei, da família acolhedora, tudo isso para que as crianças não fiquem no educandário. O objetivo do educandário é uma rota de passagem, entendeu? A gente não quer, o Poder Judiciário não quer, o próprio sistema protetivo do ECA, ele não quer que a criança fique tanto tempo abrigada. É que ele fique naquela situação até que o processo judicial se resolva. Então, esse tempo que ele está ficando, a gente tem que procurar formas de tentar minorar os danos nessas crianças. Entendeu? Entendi. Como é que nós estamos aqui no Acre em relação a... Eu vou usar uma expressão aqui, aí eu queria que a senhora explicasse para o telespectador. A adoção à brasileira. Certo. Por que nós, acreanos, teimamos em fazer esse tipo de adoção? Quais os riscos? Se a senhora pudesse explicar para a gente o que é essa adoção brasileira. A adoção brasileira, como é que isso é feito? São pessoas que chegam, que tomam posse como se fossem pais daquela criança, registram aquela criança em seu nome e seguem a vida assim, como se fossem filhos biológicos. A adoção brasileira, ela traz muitos riscos para a criança. Para a criança, porque a gente não sabe qual é o propósito específico desses pais ao adotarem. Lógico que tem muitos casos que são relações de amor, de afeto, mas também tem situações que a gente não tem como averiguar porque elas correm sobre o paralelo da lei. A gente nem sempre consegue investigar porque não chega ao nosso conhecimento, né? Juridicamente, a situação está lá estabelecida. Tem um pai, uma mãe e uma criança. Não tem como a gente saber essa questão da adoção brasileira. Tem uma dúvida aqui do telespectador, ele ainda não se identificou, mas é uma dúvida interessante, certamente é de muitas pessoas. Como faço para adotar uma adolescente sendo solteiro? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele não veda a adoção de pessoas solteiras, casadas, homossexuais. O cadastro de adoção, ele tem que procurar a vara da infância, ele tem que fazer o registro no Cadastro Nacional de Adoção, preencher certos requisitos, ele tem que comprovar a idoneidade moral, ele tem que comprovar que ele tem condições de dar o melhor para esse adolescente. Tem uma questão da diferença de idade, que tem que ter uma diferença de idade de 16 anos entre a criança, entre o adolescente no caso, e ele, e todos esses requisitos. Quando ele dá entrada nesse processo, o processo segue e vão ser feitas várias investigações na vida dele. Ele vai passar por um curso preparado pela vara da infância e, ao final, o juiz defere ou não a habilitação dele no Cadastro Nacional de Adoção. Há casos excepcionalíssimos em que a lei permite que seja feita a adoção sem que haja o cadastro, mas são situações muito excepcionais onde tem um vínculo de afinidade, de afetividade, são situações assim que já estão consolidadas de fato e que a lei vem só para respaldar. Mas ressalvando sempre, a regra é a habilitação, é a inscrição no cadastro de adoção, é você seguir uma lei, uma regra, uma ordem estabelecida de habilitados. E isso a pessoa consegue fazer o cadastro, ela tem que ir ao Tribunal de Justiça, à vara da infância? Ele vai até a vara da infância. Que aqui em Rio Branco fica ali ao lado do Senac ainda? Não, a vara da infância hoje funciona na Cidade da Justiça. Na Cidade da Justiça. Na Cidade da Justiça. Bom, então você que perguntou, que ainda não se identificou, tem que ir à Cidade da Justiça, na vara da infância, e se cadastrar no Cadastro Nacional de Adoção. Aproveitando, dessas 35 crianças que estão hoje no Educandário Santa Margarida aqui em Rio Branco, quantas estão prontas para adoção? Hoje, na situação atual, nós temos 2 crianças prontas para adoção. Porque para que essas crianças sejam postas em adoção, ele segue todo um rito de destituição do poder familiar. Para dar uma segurança tanto para a criança, tanto para os adotantes, é necessário que os pais sejam destituídos do poder familiar. Para que haja essa destituição, é instaurado um processo judicial pelo Ministério Público, é feito contraditório, ampla defesa, produção de prova para garantir que realmente a destituição e a consequente adoção é o melhor caminho para o menor. Então, hoje nós temos 2 crianças habilitadas para adoção. E certamente tem muitos mais pais querendo adotar. Sim. Essa matemática que a gente não consegue entender. Essa é uma matemática que ninguém entende. Na verdade, todo mundo sempre sabe, quando a gente vai olhar o número de crianças abrigadas, quando a gente vai olhar a quantidade de cadastrados no CNA, a gente verifica que esse número não bate. Infelizmente, ou felizmente, a gente tem uma situação ainda de que as pessoas escolhem. Eu quero uma criança assim assada. Por exemplo, menina.
até 2 anos é um perfil muito procurado, entendeu? E tem a questão da adoção tardia. A adoção tardia após os 8 anos, cada ano que passa em relação às crianças, vai dificultando. Então, assim, a adoção tardia já é uma coisa muito complicada. Então, realmente, essa diferença reside muito mais nesses casos, assim, quanto maior a idade, mais difícil vai ficando a adoção. Quanto maior... Tudo isso são os critérios. A adoção de irmãos também é outra coisa difícil. O grupo de irmãos é muito difícil também. A lei não permite que separe, né? Assim, a lei prioriza sempre que eles sejam adotados juntos. Em situações excepcionalíssimas é que a lei autoriza essa quebra desse grupo de irmãos. Porque também a gente não pode fechar, né, dizer não, só podem ser adotados se forem todos juntos. E às vezes a gente tem uma criança, um bebê. Nós temos um caso lá no educandário de grupo de irmãos com 4 irmãos. Entendeu? Para a pessoa se habilitar na adoção e já adotar de vez 4 irmãos, a gente vê que não é uma situação muito fácil. Né? Você receber 4 crianças na sua casa de uma vez só, não é muito fácil. Então, assim, a gente sempre busca que elas sejam adotadas juntos. Os grupos de irmãos sempre sejam juntos. Se a gente vê que está vindo um óbice para que haja essa adoção conjunta, uma dificuldade, aí, né? Começa a quebrar esses vínculos. Bom, agora tem uma situação que eu acho que também é difícil da gente entender, da gente apreender, que é essa ideia que a senhora colocou aí. Tem muita gente que fica escolhendo, eu quero uma criança assim, assado, menina até 2 anos, menino até 1 ano. Qual é o problema disso? Existe algum problema de ordem conceitual de um pai, uma mãe, que eles estão querendo adotar e de impor algumas referências? Existe algum problema nisso? Não existe problema. O que a gente tem que pensar é o seguinte, quando a gente resolve a maternidade, quando a gente resolve ser mãe biológica, a gente não escolhe, né? Mas na adoção, a gente se coloca à disposição, a gente dá o nosso amor, não é isso? Então, a gente vai buscando, assim, situações que a gente queria. Então, errado não é. Errado não é, mas não passa uma ideia de que, na verdade, você está buscando a adoção não em respeito à criança, mas em respeito a preencher uma ausência que está em você? Pode ser, mas o que a gente tem que considerar é que, assim, o que importa é que dê amor, né? Não adianta que a adoção, ela é um ato muito, muito extremo. Ela rompe todos os vínculos de parentesco com a família natural, ela gera em você, ela é irrevogável, a adoção não pode ser revogada em momento nenhum. Então, o que o ECA ele permite estabelecer sempre é que, assim, que a adoção ela tem que ser feita para dar certo. Entendeu? E se a gente acha, se a pessoa estabelecer um perfil de criança, é porque aquele perfil que se enquadra na realidade dela, por N motivos. Pode ser porque eu quero uma loira do olho azul, ou pode ser porque eu quero só uma menina, porque eu quero só um menino. Se a gente começar, a lei começar a colocar esses óbices, pode ser que a adoção não dê certo. E não é o propósito da lei. O que a gente quer é que, de todos os jeitos, a adoção dê certo. Porque você imagine o caso, há vários casos, vários relatos no Brasil, de adoções que a pessoa vai fazendo a adoção antes de sair a sentença, já está com 5 anos com a guarda da criança, não quero mais entregar a criança, não quero mais a criança. Meu Deus. Como é que você resolve isso? A criança deve perder o Existem chão. casos em outros tribunais que gera dano moral, mas o dano moral não vai reparar. O sofrimento dessa criança que já foi institucionalizada, já foi abrigada, criou uma expectativa naquela família, viveu a realidade daquela família e depois como é que volta para o abrigo ou não volta? É de um desrespeito. Então, assim, o sistema legal, ele funciona como um todo de forma que a adoção dê muito certo e dê certo de primeira. Então, assim, se você for olhar por esses critérios, não é muito moral, digamos assim, do ponto de vista que você está falando, né? Você está questionando mais essa questão da moral. Do ponto de vista moral, não é a melhor coisa. Mas, assim, que para dar certo, como a proteção integral sempre vai ser da criança, então, para que não pare nenhuma dúvida acerca do sucesso daquela adoção, mostra-se mais pertinente que esses critérios sejam respeitados. Senhora Isabela, eu queria agradecer a sua vinda aqui. Obrigada Acho a você. que a conversa colocou alguma luz a respeito desse assunto que a gente não vai esgotar nunca, né? Mas queria agradecer mesmo. Tem aqui no programa Gazeta Entrevista e na TV Gazeta um espaço sempre aberto para esse tipo de assunto. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade e informo que o Tribunal de Justiça está realizando essa campanha. Essa semana foi a semana em relação ao combate aos crimes contra abuso sexual. Estão sendo realizadas várias audiências na Vara da Infância e da Juventude aqui de Rio Branco. Na próxima semana a gente começa com a semana
em comemoração ao Dia Nacional da Adoção, que acontece no dia 25 e vai ser comemorado aqui no Tribunal de Justiça no dia 24, com várias atividades educativas e informativas sobre a adoção. E agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. O Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo. Obrigada.